O poder de Deus na missão da igreja. É a última aula para a classe dos adultos, nesta lição linda do primeiro trimestre de 2024, e é uma alegria encerrar mais um trimestre aqui com os irmãos. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. Nos ajude a chegar aqui a 30 mil inscritos. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos aqui no YouTube. Números significam alcance. E aquilo que para o YouTube são apenas números, para nós são almas, são pessoas edificadas, alimentadas com a palavra de Deus. Então, ajude-nos. Aqui também tem na descrição o meu WhatsApp, o meu Instagram. Será um prazer compartilhar com vocês as nossas viagens, ministrando a palavra de Deus e atender a sua igreja também numa data, agora no ano 2024, entre em contato conosco. Será um prazer atender aí os irmãos, nos conhecermos pessoalmente e sermos aí um instrumento de Deus, ministrando a sua palavra. Também o primeiro link é do treinamento Transforme Suas Aulas. Nesse treinamento, você vai aprender comigo a preparar uma aula, planejar uma aula, a tornar tua aula mais interessante. Tem aula que é tão monótona que até o professor já está cansado da própria aula. Imagine os alunos. Pois eu vou te ensinar algumas técnicas e ferramentas muito fáceis de utilizar para tornar a tua aula mais dinâmica, para deixar os teus alunos mais concentrados na tua aula e para fazê-los participarem mais da tua aula. Aqui no primeiro link, clica aí e adquira já o nosso treinamento Transforme Suas Aulas. Ótimo preço de lançamento, com 70% de desconto. Ao adquirir, você será abençoado, abençoará os seus alunos e abençoa o nosso ministério também. O poder de Deus na missão da igreja. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Olha isso. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Nesta lição, focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão aqui na terra, tá? Então veja, por isso que nós cremos, está no nosso credo, como que chama lá? Esqueci aqui o nome deste livro, esqueci agora, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Está muito claro lá que cremos na atualidade dos dons espirituais. O revestimento de poder não é opcional para a igreja, assim como a missão não é. Assim como a missão não é. Pregar o evangelho é missão da igreja, principal da igreja. Agora, isso feito no poder do Espírito Santo, tá? Primeiro tópico, a doutrina do Espírito Santo, segundo o evangelista Lucas, tá? Então, Lucas revelou isso aí sobre o poder do Espírito Santo, mostrando como uma necessidade imperiosa para a igreja. Lucas vai mostrar que sem a ação do Espírito no ministério de Jesus na vida da igreja, os cristãos não estariam qualificados para ser testemunhas do Senhor. Lá no capítulo 1 de Atos, e versículo 8, ser-me-eis testemunhas. Testemunha ali é mártir. É alguém que está disposto a viver ou morrer pela verdade que testemunha. É por isso que a igreja primitiva não temeu a morte. Por isso que Estevão, cheio do Espírito Santo, não temeu a morte. Pedro, cheio do Espírito Santo, não temeu ser morto pelos judeus.
ok? Porque o poder é este revestimento para cumprirmos a nossa missão. Missão essa que é uma missão perigosa, é uma missão desafiadora, porque afinal de contas o reino das trevas será atacado. Eu digo assim, que pregar o evangelho é entrar em um território malignamente dominado para resgatar almas que estão aprisionadas pelo diabo, e ele não cederá sem luta. Pregar o evangelho é impor derrota ao inimigo. Pregar o evangelho é avançar sobre o território inimigo. Então, quanto mais pregamos o evangelho, menos espaço, menos território o diabo tem. Agora, ele vai contra-atacar. E para isso, nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo. Tá? Bom, o Senhor Jesus, ele só começou o seu ministério depois de ser cheio do Espírito. Mas Jesus não falava em línguas. Línguas espirituais ou línguas estranhas é uma experiência para nós, é uma experiência para a igreja. Ok? Jesus não falava em línguas. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ok? E é ele quem envia o Espírito Santo. João 14. Eu vou enviar o Consolador. Então ele promete enviar o Consolador. Em Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Entende? Então, a experiência do poder do Espírito Santo, ela é necessária, essencial, imprescindível para cumprirmos nossa missão. Então, a igreja só sai às ruas para falar de Jesus após o derramamento do Espírito Santo, ou o enchimento do Espírito Santo como uma experiência concreta. Tá? Mas por que tem que falar em línguas? Eu posso ter sido batizado do Espírito Santo e não falar em línguas, sentir uma alegria, não. A experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é algo que podia ser vista e ouvida. Está lá em Atos. E eram vistas por eles. Vamos ler? Atos 2. A gente lê isso aqui quase que todo dia. Atos 2. E eram vistas por eles. Olha aqui. Línguas repartidas como que de fogo. Olha lá. De repente veio, então surgiu, que pousaram sobre cada um deles. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo. Não é? É que eu estou com uma versão aqui, mas nas versões mais tradicionais, línguas repartidas como de fogo. Então eram vistas, eram ouvidas aquelas línguas. Não é? E os próprios relatos, ok? Os próprios relatos. Gente, é só pensar assim, se o batismo com o Espírito Santo, o revestimento, tá? Ele não precisa ser evidenciado de forma alguma, no caso com as línguas, como é que a gente acreditaria hoje? Como é que a gente saberia quem foi? Então, boa parte do que está escrito no Novo Testamento não seria escrito. Porque são relatos na casa de Cornélio, do apóstolo Paulo, lá em Atos 19. São relatos de pessoas que foram. Como é que alguém relatou? Ficou imaginando? Nossa, está arrepiado, está sendo batizado do Espírito Santo. Claro que não. É algo visível, é algo audível, né? É algo audível. Tá? Então nós cremos na atualidade dos dons espirituais e nós cremos também, temos diversos textos aqui, nós cremos que a evidência do revestimento de poder é o falar em línguas. E quanto a isso não tem discussão. Quem crê, crê. Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. Não é doutrina para salvação,
mas está na palavra de Deus, nós cremos assim, tá? O Espírito Santo capacitando as testemunhas, tá? No livro de Atos é possível perceber o ensino da capacitação do Espírito Santo sobre diferentes perspectivas. Então ele vai capacitar líderes para o desempenho da obra de Deus, não é? O apóstolo Pedro, quando é cheio do Espírito Santo, para resistir a Elimas, o mágico, não é? Enfim, pessoas comuns foram revestidas do Espírito Santo, pessoas simples foram revestidas do Espírito Santo, os diáconos, para servir às mesas, não é? Então fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas em todas as áreas, em todos os níveis, pelo Espírito Santo, tá? No contexto literário e doutrinário de Lucas, a igreja do Novo Testamento é vista como portadora de uma missão profética. Nela, há um ministério profético de todos os crentes. Nesse sentido, conforme o contexto de Atos, o testemunho não é apenas individual, como mostrado nesta lição, mas também de toda a igreja descrita em Atos. Assim, essa comunidade de crentes, capacitada pelo Espírito Santo, ganhava confiança e admiração das pessoas ao seu redor. Portanto, o crescimento das igrejas em Atos estava associado ao testemunho dado pelos grupos de crentes capacitados pelo Espírito Santo. Tá? Então, nós podemos aqui nos lembrar da igreja, como a igreja cresceu. Como a igreja cresceu aqui na nossa nação mesmo. Homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo. Tá? Inclusive, o revestimento do Espírito Santo, não é? Essa capacitação de poder, foi usada e deve ser usada como motivação para as pessoas terem uma vida de oração. Tá? Eu lembro que congreguei numa igreja e o pastor, quando assumiu a igreja, nós estávamos fazendo muitos trabalhos evangelísticos. E eu lembro que o pastor falou assim para nós: parem de evangelizar. A gente falou: pastor, mas como assim para de evangelizar? Mas vocês não oram. Como que vocês podem sair para a rua sem orar? Pastor, mas adianta alguma coisa só orar? Ele falou: não existe só orar. Quando a gente começar a orar, vocês vão ver. E a gente passou um tempo orando e depois ele falou: agora pode ir, agora vamos para a rua. E nós ganhamos muitas almas para Jesus. Então, é preciso ter este revestimento de poder do Espírito Santo. Ah, mas eu posso falar de Jesus para uma pessoa, para um amigo, sem ser batizado do Espírito Santo, sem problema nenhum. Mas nós não podemos nos esquecer que fazemos parte de um corpo. De um corpo. Não se trata só de mim. Então eu preciso entender que a ordem de Jesus é para a igreja da qual nós fazemos parte. Né? E outra, se nós estamos falando, lembra que eu falei de um território desafiador, de um território onde você vai imprimir derrota para o inimigo e ele vai contra-atacar porque ele não quer perder território? Gente, quanto mais revestido, melhor. Então, a igreja sair para a rua para pregar o evangelho sem o revestimento de poder, ela pode fazer algum bem para a sociedade, ela pode fazer boas ações, mas resgatar almas das garras do diabo somente com o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo nos dá ousadia para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E por último, o Espírito Santo como fonte geradora de missões. O capítulo 13 do livro de Atos narra o envio dos primeiros missionários da igreja em Antioquia. O que chama a atenção nessa narrativa é a participação ativa do Espírito Santo no envio missionário. Tá? Então, uma coisa que me estranha muito hoje é a gente tem cultos missionários em todas as igrejas. A coisa mais difícil é ver alguém orando por aqueles que querem fazer missões. Aliás, os pais de hoje estão treinando seus filhos para tudo, menos para ser missionários.
Mas isso é outra conversa. Mas afinal, por que isso? É falta de oração. É falta de... Enfim, por quê? Porque onde o Espírito Santo ele é buscado por meio da oração, onde o revestimento é buscado por meio da oração, ele vai direcionando pessoas para muitas áreas, inclusive para a área missionária também. Mas nós cremos que o Senhor está trabalhando de forma extraordinária nos dias que estamos vivendo e trabalhará cada vez mais, porque Ele está no controle e na direção de sua igreja. Amém, meus amigos. Terminamos mais um trimestre da Escola Dominical. Agradeço sua participação, agradeço o seu tempo. Espero fazer mais e melhor no próximo trimestre. Forte abraço, assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.